Boa noite, irmãos. Convido a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 38. Mateus 5 e 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Apenas esses versículos para a nossa meditação. Nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero destacar essa expressão que aparece aí no versículo 39. Não resistais ao perverso. Não resistais ao perverso. Quem é o perverso? O perverso é aquele que é do mal, é o violento, é o caluniador, é o opressor, é o mentiroso. Esse é o perverso. Agora, se o Senhor está pedindo para não resistir ao perverso, nós não devemos resistir a ninguém. Que não resistindo ao perverso, tudo isso que eu acabei de falar e mais, os outros não há necessidade de resistir, não é? Então, não resistir ao perverso. A não resistência é um dos princípios ensinados por Jesus. A não resistência também pode ser chamada de resiliência. Talvez essa palavra seja um pouco nova, talvez nem todos tenham ouvido falar nessa palavra, resiliência. O significado é o mesmo de não resistir, não resistência. O que é a não resistência? É a aceitação do momento presente, é a aceitação daquilo que está acontecendo nesse momento. Não adianta nos revoltarmos com aquilo que já aconteceu ou que está acontecendo. A não resistência é aceitar esse momento. A não resistência é também não lutar contra as provações da vida, contra aquilo que não pode ser mudado. Provações, ou nós estamos passando por ela, ou ainda vamos passar por ela. Então, não adianta lutar contra as provações. É a aceitação das provações também. Aquilo que não pode ser mudado, não adianta lutar contra aquilo. Não resistir também pode ser contornar o obstáculo. À nossa frente tem um obstáculo. Em vez de eu encarar aquele obstáculo de frente, eu contorno aquele obstáculo. Eu dou a volta. Isso não é aceitação. É a resistência, não resistência. Não resistir. É a recusa, também a não violência, a não resistência, resiliência, é a recusa da violência e da vingança. Nunca usar de violência. Essa violência ela pode ser, já temos falado aqui, ela pode ser física, mas ela pode ser mental também, né? Ela pode ser emocional. Evitar essa violência e também a vingança. Nem
achamos que nos prejudicou, que nos maltratou, nem pensar em maquinar, em planejar uma vingança. Essa não resistência é a mesma verdade que Paulo ensinou quando ele escreveu a sua carta aos Romanos. Convido os irmãos a lerem comigo Romanos capítulo 12, versículo 17. Aqui ele fala também da não resistência. Romanos capítulo 12 e versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, entregar tudo nas mãos do Senhor, nos momentos de provocação, nos momentos de provações, nos momentos difíceis da nossa vida. Eu acredito que aqui quase todos já ouviram falar de George Miller. Ele era um alemão que vivia na Inglaterra. Ele é conhecido por uma fé inabalável. Você vai ler alguma coisa sobre ele, certamente você vai ler sobre a sua fé, a sua confiança na provisão do Senhor. Ele também é conhecido porque ele fundou vários orfanatos em Bristol, na Inglaterra, e ele cuidou de cerca de 10.000 crianças abandonadas. É George Miller. E esse homem, um servo do Senhor, ele escreveu certa vez, escreveu o seguinte, que eu vou ler para vocês. Houve um dia em que eu morri para mim mesmo, para as minhas opiniões, minhas preferências, meus gostos e minha vontade. Morri para o mundo, para a sua aprovação e sua censura. Morri para a aprovação ou a censura até mesmo de meus irmãos e amigos. E desde então tenho procurado apenas apresentar-me a Deus aprovado. Eu li essas palavras desse irmão do passado porque é um irmão a ser imitado pela sua fé, pela sua vida, pela obra que ele fez. Não resistais ao perverso. Esta frase de Jesus é uma das menos compreendidas, não resistir. E também, talvez, uma das frases de Jesus menos praticada, menos colocada em prática. Um outro homem, do passado também, esse homem era conhecido como cristão. O meio que ele vivia era chamado de cristão. E ele escreveu o seguinte: a guerra atômica pode ser lícita no caso de ser necessária para salvar o cristianismo sobre a face da terra. Se nós lermos essa frase rapidamente, sem pensar nela, nós podemos concordar com essa frase. Mas os irmãos prestaram atenção? A guerra atômica pode ser lícita. A guerra atômica é aquela que destrói milhares e milhões, no caso de ser necessária para salvar o cristianismo sobre a face da terra.
Um colega seu, também conhecido como cristão, ele escreveu o seguinte: a guerra atômica e mesmo a eliminação de um povo inteiro, a guerra atômica e a eliminação de um povo inteirinho, ele estava se referindo à Rússia, à época, não somente é lícita, mas pode ser até dever de consciência, no caso em que esse povo seja um impedimento para o triunfo do cristianismo. Esses dois homens estavam defendendo o cristianismo, dizendo que uma guerra atômica fosse lícita, se fosse necessária, para destruir todos, destruir, se necessário, um povo inteiro, para defender o cristianismo. Não sei se os irmãos concordam com esses dizeres, mas uma coisa nós podemos dizer é que esses homens não sabiam que Jesus, em hipótese alguma, aprovaria a morte de um único ser humano, mesmo que fosse para defender o cristianismo. No último domingo nós terminamos falando sobre o nosso viver, como nós devemos viver, de preferência, diante de uma situação, perguntarmos o que Cristo faria nessa situação. Será que Ele destruiria um povo inteiro para defender um princípio, Então Cristo, eu tenho certeza disso, jamais Ele aprovaria a morte de um único ser humano, menos ainda da extinção de muitos milhões de inocentes. Esses dois homens que escreveram esses dois últimos textos que nós lemos, eles eram conhecidos como cristãos, como teólogos, como doutores na religião. Mas nós podemos dizer que eles eram perfeitos analfabetos na suprema sabedoria do sermão da montanha e do Evangelho em geral. Eles não tinham nenhum conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus.